Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o violonista Nivaldo José. Nossa reportagem acompanhou as filmagens do longa Em 97 Era Assim, do diretor Zeca Brito. E a gente começa com um comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Sexta-feira, dia de ir para o cinema, né? Final de semana chegando. E nesse caso, conferi mais um dos indicados ao Oscar, que é o filme Selma em Busca da Liberdade, da diretora Ava DuVernay. É um filme que está correndo meio pelas beiradas, assim, porque ele só tem duas indicações, a melhor filme mesmo e a melhor canção original, uma das músicas do filme, que, aliás, são muito boas. Bom, o filme se centra num episódio específico da história norte-americana, que foi a marcha organizada por Martin Luther King em 1965, um ano depois de ele ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, pedindo o direito ao voto para a comunidade negra. O que aconteceu, né? Na verdade, eles já tinham o direito ao voto, a lei garantia o direito ao voto, só que na maioria dos estados sulistas eles não conseguiam votar, não apenas pela intimidação das pessoas, dos brancos, mas também em função de uma série de entraves burocráticos, né? E o Luther King resolveu, primeiro ele foi pedir para o presidente Lyndon Johnson que ele fizesse uma emenda à lei, ou que ele fizesse uma nova lei, um novo decreto que tirasse esses entraves. Não conseguiu e resolveu ir para essa pequena cidadezinha lá no interior do Alabama, que era um dos estados mais reacionários, mais racistas do país, e organizar essa marcha, que foi uma marcha imensa, mas que, óbvio, o governador na época era George Wallace. O embate estava obviamente escancarado e que ia acontecer. Foi um episódio de muita violência, mas foi uma marcha também histórica e que alavancou os direitos dos negros nos Estados Unidos. Quer dizer, foi um avanço, um marco nos direitos civis dos Estados Unidos. E o filme aí é retratado de um ponto de vista bem pessoal a partir do Martin Luther King, salientando também a questão da importância da imprensa, porque é a imprensa, através da imprensa que se fica sabendo das violências contra os negros, então se vê a importância de ter uma câmera lá dentro do movimento social, e é também o fato de que o FBI seguia Luther King como uma sombra, né? O filme é todo narrado através das informações que se tem hoje em dia, depois da abertura dos arquivos do FBI, a respeito das movimentações do Luther King e tudo, e faziam de tudo, inclusive, para desmoralizá-lo. Quem interpreta Luther King é o David Oyelowo, que é um ator britânico de origem nigeriana, e há dois grandes atores britânicos também no elenco, que é o Tom Wilkinson e o Tim Roth. É um filme assim importantíssimo historicamente, até para se conhecer mais da história, porque ele tem todo um viés documental, mas ao mesmo tempo tem todo um lado dramático também, porque mostra o Luther King no momento em que ele estava bastante desestruturado, ele estava sendo minado na sua capacidade moral e física pelo FBI e pelas pressões da própria sociedade branca que não queriam deixar esses avanços prosseguirem. Um filme muito bom, vale a pena. Legal. Já que todo sábado tem o programa Na Trilha da Tela, na Rádio FM Cultura 107,7, qual é o tema deste sábado? Whiplash, que a gente falou aqui, que é um filme sobre jazz, sobre arte e obsessão, uma trilha sonora muito legal do Justin Hurwitz. Podem ouvir que é a dica certíssima. Legal, muito obrigado, até semana que vem. Até lá. E nossa equipe acompanhou os bastidores da gravação do filme Em 97 Era Assim, segundo longa do diretor Zeca Brito, que está sendo rodado aqui em Porto Alegre. O enredo da produção gira em torno dos desejos e das descobertas de 4 adolescentes em Porto Alegre. O filme ele é muito íntimo do adolescente, é um filme com muita picardia, meio despudorado, não é politicamente correto, ele é um filme que tenta buscar um universo de intimidade mesmo, aquilo que acontece nas 4 paredes, né? O que acontece no quarto do adolescente, o que passa pela mente do adolescente, o que ele sonha. Então é a tentativa de chegar ao mais próximo da realidade. Isso eles estão nos dando naturalmente. Os próprios atores trazem, agregam com a dramaturgia, com as suas histórias pessoais, com a sua forma de lidar com os problemas que são universais, né? É uma comédia, são 4 meninos querendo descobrir a sexualidade nesse período histórico que são os anos 90. Então, onde a gente ainda encontra alguns valores diferentes de hoje em dia, né? A internet não havia se projetado como tal, havia um certo mistério em torno
né, do universo sexual, da pornografia. A gente foi buscar jovens que pudessem ter essa sinergia, que pudessem se encontrar em cena como amigos também na vida real. Então foi um longo processo, foi um ano de seleção, foram quase 400 jovens testados, meninas e meninos do interior do estado, de Porto Alegre, que resultou nesses 4 protagonistas que são muito especiais, assim. Eu tô achando incrível as gravações, o cinema em um mundo extraordinário. Eu visitei lugares, vão ser cenários de algumas cenas que eu nunca visitaria se eu não estivesse trabalhando com cinema. O mundo mudou bastante pela tecnologia e tudo mais. Mas nas adolescentes, no pensamento do adolescente não mudou muita coisa, assim, a maior parte das coisas. A gente não tem essa preocupação exata de fazer um apanhado histórico muito preciso. Sim, a gente está nos anos 90, mas isso é como se fosse um todo do que foi os anos 90. A gente não está fechado no ano de 97. Existem fatos históricos que estão pontuando ali. Morre a princesa Diana, tem a clonagem da ovelha Dolly. Mas na verdade, são ilustrações assim daquele tempo. A gente está buscando uma memória afetiva da nossa adolescência, da minha adolescência, da adolescência do roteirista, que é o Léo Garcia, desse momento de passagem, de transição da infância para a idade adulta nos anos 90. Então, a gente foi buscar a nossa experiência pessoal de vida e então resultou nos anos 90, porque somos dessa geração, estamos fazendo 20 anos, né, dos anos 90 para cá. O longa foi contemplado no edital de apoio à produção de obras audiovisuais cinematográficas inéditas, de ficção de baixo orçamento do Ministério da Cultura. O filme vai ser rodado até fevereiro e tem previsão de estreia na metade do ano. E uma notícia triste para a cultura do Rio Grande do Sul. Morreu nesta sexta-feira a artista plástica e professora Maria Lúcia Catani. Professora do Instituto de Artes da URGS, na área de gravura, desde 1985, Maria Lúcia começou na pintura. Ficou conhecida também por seus trabalhos em diferentes linguagens, incluindo vídeos e técnicas gráficas. Em 2005, participou como artista convidada da 5ª Bienal do Mercosul no módulo Persistência da Pintura. Concluiu seu pós-doutorado em 2008 na Universidade de Artes de Londres. E entre seus últimos trabalhos está a mostra Algumas Pinturas, apresentada em 2013 na Galeria Gestual, aqui em Porto Alegre. E agora falamos de dança. A gente recebe aqui no estúdio a Ana Medeiros, que está organizando um laboratório de pesquisa do movimento. A oficina foca na composição coreográfica. Tudo bom? Tudo bem. Em especial, você está trabalhando com elementos do butô. Isso. O que é o butô e por que o butô? Por que o butô? Porque eu assisti Kazuo Ono dançar em 1996, quando eu morava em Nova York ainda, e mudou a minha vida. Me sensibilizou demais, porque era uma dança que buscava a interioridade. E não o público olhar o bailarino, mas sim o público dançar com o bailarino. Para quem não conhece, quem é Kazuo Ono? Kazuo Ono foi um dos precursores, junto com Tatsumi Hijikata, que originaram a dança butô no período do pós-guerra, 1950. Eles muito dissatisfeitos com a dança moderna, com influência europeia e americana, eles começaram a desenvolver um gestual de movimentação que buscava muito a experiência do próprio indivíduo e do indivíduo na sociedade, no caso deles, em relação ao desastre atômico que aconteceu no Japão, em relação à opressão, os estudantes estavam se manifestando. Então, foi nesse cenário que começa a surgir a dança butô. E ela trabalha, tem uma coisa muito específica, né, que todo mundo que olha vê, o butô é tudo muito lento. É lento porque ele busca um tempo interior. É um tempo que o escritor Mishima dizia, é o tempo do útero. Isso se transpõe no corpo do bailarino. Na mesma medida que eles estavam descontentes com a influência da dança contemporânea europeia no Japão, depois essa dança japonesa, né, o butô, acaba influenciando toda a dança contemporânea ocidental, trazendo outros elementos, outros tempos, outras temáticas também, né? Em especial, o butô trabalha com que temáticas?
Existem duas correntes de Butô. O Hijikata trabalha muito a questão da morte, a questão ritualística dos movimentos inconscientes. Kazuo Ono já transitava, porque ele era um bailarino muito espontâneo, então para ele tirava ele bebia na fonte da vida dele, nas experiências. Então ele transitava entre, obviamente, elementos entre a vida e a morte, mas muitos ciclos da natureza, os elementos, o céu, a terra, trabalhando sempre, ancorando esses elementos ao que estava acontecendo na sociedade. Ana, você esteve agora em janeiro no Japão, né? E acabou também trazendo referências da cultura japonesa para essa oficina agora, Sim, eu trabalhei com Yoshito Ono, que é o filho do Kazuo Ono, que hoje carrega todo esse legado da dança Butô. E ele foi muito generoso comigo. Eu tive aulas individuais de 3 horas e aulas em grupo. E ele sempre me trazia imagens, ele me deu músicas e poemas, artistas plásticos que influenciam o trabalho, porque é muito interessante o Butô, ele não tem nenhuma movimentação específica, mas sim imagens e ideias. E tudo isso ele passou para mim de uma maneira muito generosa. Quem é que pode participar desse laboratório de pesquisa do movimento, né? Bailarinos, também pessoas interessadas no corpo, no trabalho com o corpo? O Butô ele é aberto a todas as pessoas que têm vontade de experienciar o movimento e a si mesmo de uma maneira verdadeira. E, obviamente, o meu foco, porque eu venho da dança, é trabalhar essas experiências na dança, na composição coreográfica, mas isso é uma experiência para a vida. E a pessoa que realmente vai a fundo sai transformada do trabalho. Então, é aberto a todas as pessoas. Ana Medeiros, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que a oficina Laboratório de Pesquisa do Movimento acontece do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, sempre a partir das 14 horas, lá na Casa Cultural Tony Petzold. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você escuta a cantora Francesa Zaz. Ela faz show em Porto Alegre no dia 19 de março. Ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Nossa música ao vivo de hoje fica por conta de Nivaldo José. A trajetória do artista vai ser tema de um curta-metragem documental dirigido por Marco Antônio Poglia, e a gente conversa com ele sobre esse projeto agora. Mas antes, Nivaldo, vamos começar com música. Vamos começar com música. Obrigado, Nildo, pela oportunidade, tá? Vou começar então com uma música do Catulo da Paixão Cearense, que foi um grande craque da nossa música, da nossa poesia, que é Cabocla de Caxangá. Do sertão de Jatobá, e o danado do afamado Zeca Lima, tudo chora numa prima e tudo quer te traquejar. Cabocla de Caxangá, minha cabocla vem cá, rainha de Caxangá, minha cabocla vem cá. Queria
ver se essa gente também sente tanto amor como eu senti quando eu tive em Cariri. Atravessava o regato no Patal, escutava lá no mato o canto triste do Urutau. Cabocla, demônio mal, sou triste como Urutau. Cabocla, demônio mal, sou triste como Urutau. Cabocla de Caxanga, minha cabocla vem cá. Rainha de Caxanga, minha cabocla vem cá. E no Natal na encruzilhada eu te esperei e descantei até o romper da minha. Quando eu saía do arraial o sol nascia, lá na grota já se ouvia pipiando a jaçanã. Cabocla flor da minha, sou triste com Macauã. Cabocla flor da minha, sou triste com Macauã. Cabocla de Caxanga, minha cabocla vem cá. Rainha de Caxanga, minha cabocla vem cá. Eita. Obrigado. Nivaldo, você nasceu em Barretos, né? Sim, Nilton. Desde os anos 90 está aqui Exatamente. em Porto Alegre. Começou a tocar com 13 anos. Isso. E olha só, o título desse curta-metragem documental sobre a tua trajetória é Nivaldo, a vida tocando. A gente pode dizer que Exatamente. a música resume um pouco da tua vida realmente. Realmente, é porque sempre o meu sonho foi ser músico, sabe, Nilton? Quando eu era criança, tinha 4, 5, 6 anos, né? Eu já pegava um travesseiro, botava na frente, fazia que estava tocando violão. Com 7, 8 anos, um cabinho de vassoura, né? Então, acho que tinha que ser mesmo, né? Tinha que ser músico mesmo. Aí, com uns 13 anos, consegui ter o primeiro violão e comecei a estudar e tal. Fui lá, comprei o primeiro violão, estava meio rouco, passei na farmácia, comprei umas pastilhinhas para chegar em casa. Mas eu não sabia que tinha que estudar, né? Que era difícil. E eu fiquei decepcionado porque eu achei que eu já ia sair tocando, né? A inocência da criança, né? Mas aí eu peguei com unhas e dentes mesmo, e eu ainda, na época ainda enxergava um pouquinho, comecei a ler música, aquela coisa toda, né? Gostei muito que um professor fez uma serenata para mim, né? Porque na época estava aquela indecisão, jovem em guarda, né? Aquela coisa toda, então eu ficava naquela divisão. Aí ele me tocou uma música, o professor Valdemar Ferreira lá de Barretos, que foi meu primeiro professor, tocou na madrugada uma música do Dilermando Reis, que até eu vou fazer uma peça dele aqui mais em seguida, e aí eu senti que me tocou, chamada Dois Destinos, a valsa, né? Então aquela música me balançou, falei, não vou querer ser instrumentista, vou querer ser um violonista. Marco Antônio, como é que surgiu a ideia desse curta-metragem documental? Então, o Nivaldo é um amigo já de muitos anos aí, eu já conheço bem o trabalho dele, né? Desde que eu comecei a trabalhar com vídeo, já surgiu essa ideia, assim, já tinha essa vontade de fazer esse trabalho com o Nivaldo, né? E porque o Nivaldo, além de um grande violonista, ele conhece muito sobre a história do violão, sobre o violão, assim, tem um conteúdo bem legal, assim, para a gente fazer esse vídeo. Aí eu conversei com algumas pessoas, conversei primeiro com o Vinícius Correia, que é um violonista também, do Batuque de Cordas. Ele adorou a ideia e nós estamos fazendo junto esse documentário. E aí a gente começou a conversar com outras pessoas, assim, né? E como teve apoio de muita gente, assim, a gente viu que dava certo. Aí resolvemos optar por fazer o financiamento coletivo, colocar no site do Catarse, né? E está tendo um retorno bem legal, a gente está muito feliz. Que bacana. Esse financiamento coletivo, ele acontece então no site Catarse, né? E vocês já atingiram uma cota mínima, né? Sim. Mas o projeto segue captando recursos. Segue captando recursos. Porque o Catarse, a gente coloca um valor lá para arrecadar, se não atinge, é tudo ou nada que eles chamam, né? Então a gente colocou essa meta mínima que nos dá um recurso mínimo para conseguir fazer o curta-metragem. Mas ele foi atingido, né? Graças ao apoio de muita gente. E a gente segue captando e também está abrindo novas portas. A gente está tentando agora ver se a gente consegue inserir audiodescrição, né, no curta-metragem, que é uma coisa bem importante. Então, está dando tudo certo aí.
Nivaldo, Sim. aproveitando a tua passagem por aqui, é claro, a gente quer te ouvir, né? Claro. Vamos para a próxima canção, qual vai ser? Eu vou fazer então do Dilermando Reis um chorinho chamado Bingo, que até quando o Dilermando faleceu, que foi lá em 77, né? Eu estava iniciando, estava com meus 18, 19 anos, eu marquei uma entrevista com ele, só que ele infelizmente faleceu 3 dias antes da nossa entrevista. Mas aí eu fui até a família em Guaratinguetá e perguntei para eles se eles tinham alguma coisa mais inédita. Então, uma dessas músicas é o Bingo, que é esse chorinho que eu vou fazer para vocês agora. Bingo, do Dilermando Reis. Nivaldo, voltando novamente ao título do documentário A Vida Tocando, você percebe que ao longo da sua trajetória também a sua forma de tocar se modificou? É o estudo diário, referências de outros artistas? Claro, isso bastante. Inclusive, em São Paulo, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, que eu sou de Barretos, interior de São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui conhecer o Conjunto Atlântico da Casa Verde, que acompanhava o Jacó do Bandolim, quer dizer, era um grupo muito importante na Casa Verde, bairro da Casa Verde, e eu já tocava algumas músicas de João Pernambuco, do Dilermando, embora muito jovem, com 19, 20 anos, né? E eles gostaram muito da minha performance de tocar, então eles me convidaram para fazer parte do grupo deles, mas com o violão solista, porque tinha violão acompanhador. O violão que faz acompanhamento, 6 cordas, 7 cordas. Então, aí eles me convidaram e eu entrei no meio daquela gangue, né? Aquele pessoal todo com 40, 50 anos mais velho que eu, mas que sabia tudo de música. Então, eu aprendi muito com eles, né? Paulinho Nogueira, por exemplo, Edson Lopes, que foi outro que você tocou também com outros nomes, né? Isso, Baden Powell. Isso, Baden enfim. foi muito importante também. Marco, quando que deve ficar pronto o curta-metragem? Curta-metragem, bom, a gente não está prometendo uma data assim, né? Mas a gente acha que até pro meio do ano aí a gente consegue estar com ele pronto já para fazer o lançamento. E daí vai lançar, exibir onde? Como é que vai ser essa trajetória? Então, a gente vai fazer um show de lançamento, né? Onde a gente vai exibir, não está marcado ainda o local. E a gente quer também fazer em vários lugares assim diferentes, né? Para apresentar o vídeo, mas não tem marcado ainda nada do lançamento. Legal. Quem quiser então contribuir com esse projeto, está aí no vídeo o site do catarse.me/Nivaldo. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente vai encerrar, é claro, com mais um pouco do Nivaldo aqui no Estação Cultura. Nivaldo, qual música agora? Então agora para encerrar vamos fazer, já falamos em Baden, né? E vamos fazer o Canto de Ossanha dele, que é um samba afro.